Eu dei risada com um comentário aqui, viu? Se liga só. Só fiquei em dúvida na parte do início, mas depois piorou. Edão, eu dei muita risada com o seu comentário. E além disso, ainda tem um outro comentário aqui, ó, do Darth Vader. Oi, professor, ainda fiquei com dúvida a respeito disso. Você pode dar um outro exemplo, por gentileza? Eles estão comentando sobre um short que eu fiz aqui no YouTube, falando sobre funções que sofrem hoisting. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro vídeo explicando mais a fundo isso aqui. Mas antes, deixa eu só olhar aqui o short, porque eu sinceramente não lembro. E o hoisting é uma coisa muito simples. Exemplo, quando você dá um console log em uma constante assim. Aí ele mostrou aqui um exemplo de código, console log LinkedIn, const LinkedIn igual a string. E o que vai acontecer aqui? Repara que ele está colocando no console uma variável antes de declarar com um const. E aí vai dar um erro, tá? É isso que ele fala aqui, né? Vai dar um erro de hoisting por causa que não existe LinkedIn na memória ainda. Foi declarado depois, e as que mais sofrem com isso são as variáveis, porque as funções sofrem muito menos. Aqui, calma lá, não é bem assim, tá? Bacana? Depende de como você cria a função. Só para resumir o que é hoisting, pessoal, para quem ainda não pegou a ideia. Quando você usa uma variável ou uma função, dependendo da forma como foi criada essa função, pode ser que essa função seja içada, né, que é o termo hoisting, né, seja içada para cima do código. Por exemplo, como ele criou aqui const LinkedIn depois de usar, isso aqui não sofreu hoisting, então vai dar erro. Isso não acontecia com o var. Lembra do var, lá na época que o arco-íris era preto e branco? Então, com o var não acontecia isso. Você poderia usar uma variável antes de declarar com o var. Só que, um detalhe, quando você declarava com o var, o que era hosteado, ou que era içado para cima, era a declaração e não a atribuição do valor. Ou seja, se aqui no lugar de const LinkedIn tivesse var LinkedIn, esse console log mostraria undefined, mas não iria gerar um erro. Só que a gente sabe que var não é mais utilizado hoje em dia, tá? Não estou falando para você usar var, só estou falando que era assim que acontecia. E quando você cria uma function, com a palavra mesmo, function, né? Function expression, quando você cria uma function, esta função ela é içada também. Ou seja, eu posso executar uma função antes de declarar a função no meu código. Por quê? Todas as funções criadas com function, elas são içadas, ou seja, elas podem ser utilizadas antes mesmo da declaração. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu acho que você pegou a ideia, tá? Se você tiver dúvida ainda sobre isso daqui, novamente. Muito bem, então eu vi que algumas pessoas ficaram com dúvidas ainda sobre o hoisting. Eu vou fazer esse vídeo justamente para tirar essa dúvida de vocês. Vamos lá então? Simbora! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da Serlive. Antes da gente partir para o conteúdo, deixa eu agradecer a todos os membros do canal. Sempre que eu faço um vídeo, eu sempre agradeço aos membros. Se você quiser conferir os benefícios ao se tornar membro, o link está aqui embaixo, é só clicar em Seja Membro. Uma outra novidade que eu tenho também, que eu sempre falo aqui no meu canal, é que eu tenho grupos no WhatsApp e no Telegram, onde eu disponibilizo vários links interessantes que eu vou encontrando na internet, eu vou colocando nesses grupos para que você fique sempre atualizado ou atualizada. Se você quiser conferir, todos os links estão aqui na descrição. É de graça, você não vai pagar nada e é também anônimo, tá? Ninguém vai ficar vendo o seu número, ficar te mandando mensagem indesejada. Confere aí, todos os links estão aqui na descrição. Agora sim, sem mais enrolação, vamos cair aqui para dentro do nosso código. Se liga só, eu criei aqui uma pasta no meu Visual Studio Code, deixa eu só criar um arquivo chamado index desse jeito e vamos criar uma estrutura básica aqui. Deixa eu até colocar o nome aqui, host, desse jeito. Não fiz esse arquivo antes, tá? Estou fazendo junto com vocês aqui. Vamos ver o que vai sair nesse vídeo daqui, tá? Então, o que é hoisting, pessoal? Hoisting nada mais é a capacidade do JavaScript de colocar as variáveis e funções no começo do escopo. Isso é muito importante você perceber, tá? É no começo de um determinado escopo. Como assim? Vamos criar uma variável do jeito antigo, digamos assim. Vamos criar com a palavra var, certo? Com a expressão var. Então, eu vou fazer o seguinte, var teste vai receber teste, certo? E aí, eu posso vir aqui, colocar no console.log teste, você já sabe o que vai acontecer aqui, certo? Deixa eu abrir aqui o meu GoLive, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em console, ok, ele tá dando um errinho de favicon, não se preocupe, mas tá lá, deixa eu aumentar, opa, acabei fechando aqui, deixa eu aumentar aqui o zoom, abrir minha ferramentinha de zoom aqui que eu esqueci, e tá lá, temos então da linha 15, certo?
temos ali a string test. O que acontece? Quando a gente trabalha com var, deixa eu voltar aqui para o meu Visual Studio Code, quando a gente trabalha com var, o fato de eu criar a minha variável com var é como se o valor desta variável, né, essa variável ela foi declarada acima, em cima do meu escopo, né? É como se eu tivesse algo assim, ó, teste, melhor, var teste, recebe undefined, eu não preciso nem colocar valor nenhum, e aqui eu simplesmente atribuo este valor, ok? É como se eu tivesse algo assim. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou criando uma variável, estou declarando uma variável sem atribuir nenhum valor, coloco o console log e depois atribuo o valor. Se eu salvar e testar, repara que é exatamente aquilo que eu tenho, ó, undefined, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho este zoom. Olha lá, undefined, ok? Esta declaração daqui, ela é opcional, certo? Se eu colocar aqui var teste, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Repara, eu estou usando uma variável antes de declarar. Ou seja, no JavaScript, quando eu declaro uma variável utilizando o var, esta variável ela é içada, ela é hosteada, digamos assim. Só que o que é hosteado é a declaração e não a atribuição. Por isso que ele mostra aqui undefined. O mesmo não iria acontecer se eu tivesse let aqui. Quando eu tenho let teste igual a essa string daqui, esta variável, ela também é hosteada, por incrível que pareça, tá? Ela também é hosteada, só que ela fica numa espécie de zona morta. Então, é como se eu tivesse algo assim, ó. No começo do escopo até a declaração, eu não posso utilizar. Basicamente é isso. Se eu testar esse código, isso aqui vai gerar um erro, tá? Olha só, deixa eu diminuir isso aqui, ó. Eu não posso acessar teste antes da inicialização. O mesmo vai acontecer com o const, tá? Então, let e const, eles têm exatamente o mesmo comportamento. Mas repara que, por mais que ele gere um erro, ainda assim, a minha variável, né, aqui no caso a constante, ou a minha variável com let, ela é hosteada. Só que ela fica numa espécie de zona morta, tem um nome isso daqui, temporal dead zone, alguma coisa assim, tá? Eu não posso utilizar essa variável nesta zona que fica do começo do escopo até a própria variável ter a atribuição dela aqui, o valor atribuído. Bacana? Por que eu falo que ela é hosteada? Porque não é a mesma coisa que se eu tivesse isso aqui, ó. Vou comentar, ou melhor, posso deixar aqui e vou colocar teste2, ou seja, agora, esta variável não existe. É diferente do que ela existe, mas foi declarada depois. Aqui não. Teste2 não existe. Repara que a mensagem de erro vai ser diferente. Se eu salvar e vamos testar, olha só, teste2 não está definido. Então, repara que como a mensagem de erro mudou, significa que alguma coisa mudou no código também, ok? Então, isso é importante você perceber. Muito bem, então, entendemos como é que funciona essa história do hosting utilizando let, utilizando const, ok? Estas variáveis, elas são hosteadas, mas eu não posso utilizá-las antes da declaração por conta que elas ficam numa espécie de zona morta, temporal dead zone, alguma coisa assim. Show de bola? Só que repara uma coisa importante também. Aqui eu não tenho nenhuma função, não tenho nenhum bloco if, não tenho nada. Esta variável, ela é sempre içada através do seu escopo. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, if true, se eu pegar este código e colocar aqui, certo? Então eu estou declarando esta variável dentro desse escopo. Esta variável, ela está somente dentro desse escopo. Se eu pegar este console log e trouxer para baixo, aqui fora desse escopo, esta variável não existe. É importante você perceber isso também, ó, tá? Não pode. Aqui, como ele já deu erro, ele nem executou esta linha daqui, certo? Mas se eu comentar esse console log, se eu comentar, repara que eu vou ganhar um erro da linha 20. Exatamente este console log daqui. Só que como este console log gerou um erro, então nada do que tem aqui para baixo foi executado, por isso que nós não vimos, tá? Quando eu salvo, ele volta a mostrar o erro da linha 15, que é o erro aqui do host, certo? Muito bem. Com relação às funções. Com relação às funções é o seguinte, vamos lá. Eu vou criar uma função aqui, minha function, e vou executar esta função. E depois que eu executar, eu vou colocar. Só que antes eu vou precisar tirar esse console log e tirar esse console log, senão não vou conseguir, né? Aí eu vou fazer o seguinte, function
minha function aqui e vou colocar um console log minha function. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou executando uma ação antes de declarar esta função, certo? Eu estou executando uma função antes de declarar essa função. Com function, aqui eu vou chamar de declaração de função, ok? Function declaration. Quando eu utilizo declaração de função, este código, esta função, ela é içada para cima do escopo, ok? Então, eu consigo utilizar essa função antes de executar. Repara, aqui ele não deu erro nenhum. Minha function. Fechou. Tá funcionando. Repara como é interessante. Eu estou executando uma função antes de criar a função e o código funciona liso, sem problema nenhum. Muito bem. Um outro detalhe agora. Se eu tivesse não uma declaração de função, mas uma função atribuída a uma variável, repara, eu vou fazer o seguinte, ó, const minha função vai ser uma arrow function. Bacana? Eu vou pegar esta linha de código, vou trazer aqui para baixo. Se eu testar o código, aqui eu não... Minha function aqui faltou um igual. Agora sim, tá lá. Minha function da linha 26, minha function da linha 26. Funcionando. Repara que aqui eu não tenho uma declaração de função. Eu tenho uma variável que armazena uma função, certo? E depois que eu tenho esta variável, eu executo a função. Agora, o que vai acontecer se eu tiver isso aqui? Lembra que nas declarações de funções, isso aqui funcionou. Se eu tiver isto aqui eu vou dar um erro, vou gerar um erro. Por quê? É a mesma coisa. Eu não posso acessar a minha função antes da inicialização. Simples assim, tá? Simples assim. E, mesma coisa, pessoal. Isso daqui, ó, vou até fazer assim, ó. Se, só para eu ter um bloquinho aqui assim, é isso aí. Se eu deixar dessa forma, eu tenho um escopo, certo? Ctrl X, Ctrl V. Tá lá. Temos o escopo. Então, isso aqui vai gerar o mesmo erro, porque eu estou executando uma função antes da declaração. Se eu salvar e testar, eu vou ter exatamente o mesmo erro, ok? Agora, se eu pegar este código e trazer para cima, aí a história muda. Por quê? Minha função agora não existe. Repara, não está definido. Minha function is not defined, não está definido. Por quê? Porque a minha constante ela só existe dentro deste bloco. Bacana? Só existe dentro desse bloco. O mesmo não vai acontecer, e aí tem o grande problema do var, né? Que a gente tinha no JavaScript, porque o escopo do var, ela tem escopo de função. Então, se eu tiver isso aqui, olha só, o erro vai mudar. Olha lá. Minha função não é uma função. Por que não é uma função? Pensa um pouquinho. Olha só, minha função não é uma função. Por que não é uma função? Porque neste momento, no momento que eu executei, esta variável existe no escopo, né? Porque como o var gera escopo de função e não escopo de bloco, minha function aqui em cima existe. Porém, ela não é uma função. Ela é uma undefined. Ela tem o valor undefined, né? Então, aqui é como se eu tivesse isso aqui, ó. Var, minha function, e é como se eu tivesse atribuído aqui. Exatamente isso daqui. Olha só, minha function is not a function. Basicamente é isso, tá? Então, se eu colocar aqui var, minha function, eu vou ter exatamente esse mesmo erro. Minha function não é uma função. Simples assim, tá? Eu acho que ficou claro, né? E você sabe também que a gente não usa var, né? Eu só quis usar var aqui para demonstrar que var não tem escopo de bloco, mas sim escopo de função, tá? Por exemplo, se eu tiver uma função aqui, function teste, por exemplo, que ele vai dar problema com esse... Não, se bem que agora não, porque está dentro desse bloco. Então, se eu tiver isso aqui, function test, e aqui dentro eu tiver Ctrl+C, Ctrl+V, agora eu posso executar essa função aqui fora. Aqui, ó. Tá? Aqui fora. Por quê? Ou melhor, eu posso executar dentro de teste, mas eu não posso executar aqui. Porque esta var só existe aqui dentro, ok? Só existe aqui dentro. Bacana? Mas a gente sabe que a gente não usa var mais, né? E aí, este minha function vai dar um erro porque a minha função só existe dentro de teste, certo? Então, se eu fizer isso aqui, este código poderia até fazer isso aqui, minha function. Este código vai funcionar, mas este daqui da linha 47 não.
vai dar um erro, certo? Primeiro ele deu um erro na linha 24. Vamos ver aqui onde que eu tenho na linha 24. Minha function está aqui, ele deu erro justamente porque não existe. Vamos ver o erro que deu. Minha função não é uma função, ou seja, ele está atribuindo o valor, ele está indo para o escopo global, mas com o valor undefined, certo? Vou comentar isso aqui. Agora sim, e aqui inclusive esta minha function é a minha função de fora, né? Ela está no escopo global por conta do var, certo? Então, quando eu executar esta linha, vai ser essa aqui, ó, minha function global. Bacana? Por conta do var. Dentro do teste, let minha function, eu vou colocar minha function interna, ok? Minha function interna. Este let minha function daqui só existe dentro da função teste. Se eu salvar e testar, minha function interna, minha function global. Então, se eu tivesse, por exemplo, let aqui, eu vou mudar para interna 2, por exemplo, tá? Então agora, esta let minha function só existe dentro desse escopo, ou seja, esta minha function da linha 47 vai gerar um erro e tá lá, na linha 47, minha function is not defined. Se ainda tiver dúvida sobre isso daqui ou tiver qualquer outra dúvida de JavaScript, coloca nos comentários, eu posso fazer mais um vídeo explicando isso aqui ou tentando tirar a sua dúvida. E se você quiser ver o vídeo que originou aquele short, eu vou deixar o card aqui na tela em algum lugar para você conferir. Nesse vídeo daqui, uma pessoa perdeu uma vaga na gringa, uma vaga na Bélgica, simplesmente porque não sabia o que era hosting. Você consegue imaginar o tamanho da frustração dessa pessoa que não conseguiu passar numa entrevista técnica porque não soube o que era hosting? Dá uma olhada nesse vídeo que eu tenho coisas para falar a respeito que eu acho que você vai gostar. Se liga. Clica no card.